Francisco Cota Fagundes nasceu na freguesia da Água-Alva, na Praia da Vitória, e tem uma das mais deliciosas histórias de vida, que será contada neste Ler Açores. Já foi tradutor e co-tradutor de autores como Jorge Sena ou Vitorino Nemésio. À conversa connosco, explicou-nos os segredos do seu sucesso. Traduz-se porque somos loucos, porque é um desafio enorme. Claro que o ego também entra um bocadinho, evidentemente. Eu conheci Vitorino Nemésio, eu estive na casa de Vitorino Nemésio em Lisboa, no apartamento dele. Eu traduzi-me ao tempo no canal também porque quando eu iniciei a tradução era para eu fazer uma primeira tradução e um amigo e colega da Brown University, Jorge Monteiro, era para fazer a tradução definitiva comigo. Não era para eu ser o tradutor exclusivo, era para ser um co-tradutor, mas acabei por ser um tradutor. Mas também traduzi Jorge Sena, a poesia de Jorge Sena, traduzi Branquinho da Fonseca, etc. Mas no caso de Jorge Sena traduzi com um poeta americano. Okay? A poesia é muito mais difícil de traduzir. Eu diria que um texto da minha autobiografia, e aliás talvez o de que eu mais gosto, é uma recriação de experiências da infância. E eu digo-lhe porque é que gosto. É que nós, de uma maneira geral, nós não nos lembramos da nossa infância. Nós lembramos-nos daquilo que as pessoas nos disseram acerca da nossa infância. Então, quando nós estamos a escrever o nosso relato de vida, estamos a olhar para trás, nós temos que necessariamente ser muito criativos, não é? E claro, essa é a parte da nossa vida mais colorida pela poesia, etc. Portanto, é um prazer, mas também foi doloroso porque eu tive uma infância dolorosa, ou tive uma infância que, como adulto, passei a achar que tinha sido dolorosa, porque são duas coisas diferentes. Às vezes os filmes eram exibidos no adro, ok? Então, na época do Salazar, o Salazar permitia quanto um beijo, não é? Aqueles beijos mecânicos no fim do filme dos cowboys. O cowboy beija a beldade e vai-se embora. E então, como nós tínhamos um motor, que era um motor que dava eletricidade para o projetor, parece que o motor sabia quando nos aproximávamos do beijo, ok? Então o motor partia-se quase sempre quando nos aproximávamos. E ficávamos a gritar com o mecânico, lá ia o desgraçado tentar consertar o motor, e às vezes o motor vinha assim, mas quando vinha assim já o beijo era uma frustração absolutamente imensa. Então, era esse o cinema que tínhamos, não tínhamos rádio, não havia televisão, tínhamos os livros. Quando eu cheguei à América, o meu amor pela leitura, o meu entusiasmo pela leitura, e o meu entusiasmo era tal que às vezes eu estava numa casinha na rua Dr. Gonçalves, uma pequena casa que tinha um engenho, e eu trabalhava no engenho, e às vezes havia uma tourada no cruzeiro por altura das festas. Tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos, então os rapazes iam para os touros. Eu estava às vezes fechado dentro do engenho, os meus amigos estavam lá fora, não é? Eu ouvia as pessoas correrem e os gritos, etc. E eu estava a ler. E quando cheguei à América, depois de passar pelo calvário das vacas, de alinhar vacas, etc., quando eu cheguei à faculdade e me deparei com romances novamente, etc., eu estava no céu. Todos nós temos percursos singulares, todos nós temos vidas singulares, mas o meu foi um tanto ou quanto anómalo para rapazes daquela época. Nós todos fazíamos a 4ª classe, mas pronto, acabada a 4ª classe, com 11 anos, estávamos instruídos. Eu comecei a trabalhar de aprendiz de merceeiro, ao cruzeiro, depois tive o meu primeiro emprego de merceeiro, ganhava 250 escudos por mês, no adro, num armazém que ali havia.
fui despedido porque praticamente incendiei, acidentalmente, mas praticamente incendiei o armazém, o que teria sido uma catástrofe, porque o armazém estava ligado a casas na Rua do Saco, aquilo teria sido, não é, uma catástrofe. Mas felizmente isso não aconteceu, mas eu fui demitido, então fiquei na lista negra e comecei a frequentar o campo de golfe, comecei a aprender umas palavras de inglês, até que a minha madrinha, que era muito ciosa da minha reputação, etc., me proibiu de ir porque eu comecei a trazer para casa aquelas das revistas da moda, apareciam modelos em roupa interior, etc. Portanto, aquilo era um bocado demais para a minha madrinha e ela proibiu-me. O que é que eu ia fazer? Eu estava aí com 12, 13 anos, a minha carreira estava no fim, a minha vida estava destruída antes de eu a iniciar. Aos 18 anos, vi-me perante a possibilidade de ir para as guerras da África e então começámos a mexer os papéis e os pauzinhos para eu me retirar daqui para fora antes de ir para a tropa, antes da idade de ir para a tropa. Então embarquei, ia para a América, imaginava que quando chegasse à América, não é, todos os sonhos que eu vira nos filmes, lera nos livros. Trabalhei nas vacarias durante 3 anos e meio, não me dava com aquilo, tinha as costas partidas de um acidente, etc. E decidi que iria para Los Angeles. Comecei a trabalhar num restaurante, a lavar pratos, e, claro, no restaurante trabalhavam outras pessoas, incluindo uma senhora que tinha sido atriz e que estava a trabalhar porque o marido estava no Vietnã. E pronto, e essa senhora alterou o curso da minha vida, foi a primeira mulher que eu amei. Eu fui para a escola para impressioná-la, eu achava que não era amável se fosse apenas um lavador de pratos. Claro que todos os lavadores de pratos, todos os seres humanos são amáveis, mas eu estava convencido e não queria perdê-la. Acabei por me formar, 9 anos depois recebi o meu doutoramento da Universidade da Califórnia. Comecei a trabalhar de professor, auxiliar, depois consegui agregação e depois, pronto, há 20 anos que sou, há 20 e tal anos que sou professor catedrático de língua e literatura portuguesa e língua e literatura espanhola também. Eu acho que, contrariamente a alguns amigos e colegas por quem eu tenho uma grande estima, existe uma literatura açoriana que não é separada, que não é separável da literatura portuguesa, mas que tem uma certa tonalidade. E eu não vejo a razão por que a gente não deva chamar-lhe literatura açoriana. Da agricultura para a literatura, foi Francisco Cota Fagundes. Já sabe, nós regressamos na próxima semana. Até lá, boas leituras.